A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Boa tarde, está começando mais um Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. O programa de hoje vai dedicar um espaço muito especial para quem dedica toda uma vida para salvar vidas, que é a Cruz Vermelha Brasileira. Eduardo Costa, boa tarde. É um enorme prazer estar aqui contigo. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Cruz Vermelha Brasileira, ela é uma entidade humanitária? Correto, Paulo Silva. É uma entidade humanitária com a finalidade para ajudar as pessoas abnegadas a qualquer situação de calamidade, seja de catástrofes, de desastres ecológicos, né? E mesmo a nível de guerra. Como criou, aonde surgiu a Cruz Vermelha e por qual motivo surgiu a Cruz Vermelha? A Cruz Vermelha, infelizmente ou felizmente, não sei como posso dizer, né? Mas ela surgiu através de uma batalha que até então existe um nome, chamada Batalha de Solferino. Batalha de Solferino. Solferino, Isso. Aonde foi isso? Isso foi na Itália. Na Itália. Na Itália, mas foi brigas entre australianos e franceses. Austríacos e franceses. Eles resolveram... Batalha de Solferino. Correto. Não, mas foi na Itália? Não foi? Foi na Itália, né? Porque aquela península, os pessoal tinham muitos mercadores de brigas, né? De etnias, de cidadãos, essas coisas todas. Então, e o profundor dela, que na verdade, Henri Dunant, que é o profundor da origem da Cruz Vermelha, ele era um mercador. Então, ele viajava... Mercador austríaco ou francês? Ele era suíço. Ele era suíço. Bom, e aí eles resolveram... Olha, é muito interessante a história. Então, surgiu de uma batalha, e o nome é Batalha... De Solferino. De Solferino. Solferino. A Batalha de Solferino. E o criador dessa foi... Jean, você falou? Henri Dunant. Jean-Henri Dunant. É um suíço, na qual a Cruz Vermelha, na verdade, é uma alusão, né, da bandeira da Suíça em homenagem ao fundador, que é a pessoa grata, Henri Dunant. Olha, o Henri Dunant, então ele é um francês, ele é de Genebra? De Genebra, na Suíça, e daí ele era um mercador. Era como nós falamos, são pessoas... Comerciante, isso. Saia vendendo os produtos deles afora. E numa dessas visitas de mercador, ele se deparou com as guerras e se sensibilizou. Poxa, pessoas ali abnegadas a nada, sem nenhum socorro. E aí ele começou a juntar com as pessoas de igrejas também, que a igreja também tem um papel muito fundamental na auxílio de ajudas humanitárias. Juntou pessoas e na qual formou, né, a Cruz Vermelha, com um símbolo forte para ajuda humanitária. Olha, então foi lá numa região da Itália, numa península, que teve o combate foi na Segunda Guerra Mundial isso? Em 1859, bem antes. 1859. Foi lá aquela invasão, um invadiu o outro, mas por causa do comércio. Propriamente dito, à beira de comércio, né? Vamos dizer assim. Bom, nisso... envolveu todo mundo, envolveu austríacos, envolveu italianos, envolveu quem mais era? Franceses, né? Na verdade, franceses. Foi mais os austríacos e os franceses, né, que se degladiaram nessa... Franceses e austríacos. É nessa que morreram mais de 200 mil soldados que falam? Provavelmente sim. Uns dados estatísticos, mas nessa... Puxa vida. Bom, e aí aonde que entra o Henri Dunant. Henrique Dunant, bonito nome. Jean-Henrique Dunant. Se eu tiver um filho, gostaria de colocar esse nome. Jean-Henrique Dunant.
Poxa, é uma coisa. E aonde foi que ele entrou nessa história? Não, essa história ele entrou justamente na sensibilização de fazer alguma coisa diferente, socorrer aquelas pessoas que ele se encontrava, independente de ser de países amigos ou inimigos. Ele não tinha essa doutrina para ir lá, ele é meu inimigo, eu não vou socorrer, não. Ele simplesmente abraçou todo um ser humano como o intuito de humanização. O Henrique Dunant. Uhum. Ele começou, ele falou, não, vou salvar aquele soldado que levou um tiro. O outro que está machucado, mas ele é francês, não importa. Justamente, não tinha nada disso para ele. Aí ele entrava na batalha com seus auxiliares, com as pessoas, e aí retirava, medicava. Correto, eles recolhiam essas pessoas que, na verdade, eram largadas nos campos de batalhas. Eles não chegavam a entrar em fronte de batalha. Porque até então, naquela época, a simbologia, a Cruz Vermelha ainda não coexistia, ainda, mesmo até então falado em Convenção de Genebra. Naquela época ainda não existia essa simbologia como um símbolo de ajuda humanitária. Então foram pessoas voluntárias que foram acolhendo aquelas pessoas largadas. Que ficaram para trás. Para trás, justamente. Machucada, morrendo. Isso, agonizando, com fome, com sede, com uma parte do membro do corpo amputado. Quer dizer, então ele foi unindo aquelas pessoas, pegavam nos vilarejos que ali existiam as igrejas, a igreja foi um dos pontos principais de acolhimento, aí juntaram as enfermeiras, as missionárias, acabaram fazendo o trabalho de enfermagem. E aí, aí precisava de recursos, mas ele já era comerciante. Correto. Aí ele saiu pegando de um comerciante, de outro. Justamente, foi buscando as ajudas e até então levando isso a outros países. Por que não se formar um comitê específico para ajuda de vítimas de guerra, ou seja, um organismo com reconhecimento de padrões internacionais e com um respaldo de neutralidade, na qual a Cruz Vermelha é hoje, para que não se tenha o problema de chegar no campo de batalha inimigo e ser alvo também de afronte com balas de canhões e outras coisas afins. Então, foi criada-se uma bandeira, na qual essa simbologia hoje é a Cruz Vermelha, com parâmetros de neutralidade em qualquer tipo de intervenção. Poxa vida! Bom, isso foi em 1859. Muito São tempo. Quase 150 anos para mais um pouquinho. Hoje, a Cruz Vermelha ela é reconhecida pelos governos do mundo? É reconhecida pelos governos do mundo afora. Nós somos, inclusive o Brasil é convencionado em Convenção de Genebra, a qual dá todos os parâmetros, né, às entidades de ajudas humanitárias que são convencionadas justamente para isso. Ela difundir o seu trabalho de persuasão sem ter a problemática de diplomacia. Então, a própria convenção ela outorga as entidades que são por ela designadas a fazerem esse trabalho junto à comunidade. Bom, então eu quero só dar um salto na história. Daí surgiu 1859. 59. E quando é que surgiu a Cruz Vermelha no Brasil? No Brasil foi em 1907. Já recente, então. Já recente. Então, e por quê? Na verdade, nós tivemos aí o nosso médico sanitarista, Oswaldo Cruz, olha né, só, que foi um dos primeiros patronos da Cruz Vermelha brasileira. Até então, o Brasil tinha como sede distrital o Rio de Janeiro, né? Até nós chamamos hoje, o órgão central nosso é todo centralizado no Rio de Janeiro, porque a Cruz Vermelha ela fincou com origem no estado do Rio de Janeiro, mas hoje as diretrizes são emanadas em Brasília. O Comitê Internacional, por exemplo, tem um escritório regional deles que dá todas as diretrizes de Brasília e passa para o órgão central, e o órgão central emana as circulares em todas as afiliadas. No Brasil, hoje, nós estamos em torno de 52 afiliadas. De 1907 até hoje, 52 afiliadas. Olha, do ponto de vista histórico, a gente observa, o Eduardo Costa, que o desenvolvimento de tecnologia foi o grande responsável por conquistas que facilitaram o cotidiano do homem. Mas, em contrapartida, essa mesma tecnologia desenvolveu armas que cada vez mais fomenta a guerra. Qualquer coisinha, nós temos uma recente agora,
né, uma besteira lá no Oriente Médio e acaba lá palestinos e israelenses, um matando o outro. Mas o que a tecnologia avançou, as armas de guerra também. E a guerra está sempre acontecendo. E a Cruz Vermelha, ela se redobra nessa questão, ela existe, porque a gente vê o pronunciamento do Papa, que é um apelo pela paz. Os grandes líderes tentam a mesa de negociação. E a Cruz Vermelha já faz completamente diferente. Não tem blá, blá, blá. Ela tem guerra, ela corre para lá para salvar as pessoas. Justamente. Voltando um pouquinho a histórias, né, de iniciação, como você está falando em guerra. A Cruz Vermelha no Brasil, na verdade, foi uma entidade também que mandou forças auxiliares no corpo de enfermagem para a Primeira Guerra, na Força Expedicionária. Por questão disso. E como você falou, né, independentemente de o país em guerra ou não, a Cruz Vermelha se prepara com o efetivo dela, tanto em tempo de paz como em tempo de guerra. E ela tem uma subdivisão. Ela tem departamentos chamados departamento direcionado à parte de vítimas de guerras, diretamente à guerra, e o departamento de catástrofes nacionais, que é o CICV, né, que a gente vê muito veementemente trabalhando no Oriente Médio, nos países asiáticos, que é o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que quando o país eminentemente está em fase de estupor de guerra, ela entra com todo o seu poderio, de, claro, tentar a negociação para que se permita a entrada dela de qualquer que seja, não digo a força, a Cruz Vermelha não tem esse poderio, como você acabou de falar, de afronte de guerra, mas ela faz valer o seu trabalho de ajuda humanitária. Ela entra, mesmo sabendo que vai ser vítima, talvez, de uma bala perdida, entre aspas. Né? Então, nesse caso aí, é um soldado a Cruz Vermelha? Podemos dizer que seria um soldado, mas não um soldado armado. É um soldado formado para capacitar e ajuda humanitária, ou seja, socorrer vítimas, seja uma fronte de guerra não, mas não são militares, são todas pessoas civis, neutras, médicos, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, são pessoas com formações acadêmicas, outras não, mas que estão a parte logística, mas nenhum firmamento a nível militar. Por exemplo, a Cruz Vermelha num campo de batalha, por exemplo, o mais rápido a fazer é montar o alojamento com o símbolo da Cruz Vermelha, que é uma cruz vermelha. Correto. São chamados hospitais de campanhas, né? Mesmo hoje nos exércitos, são usados os hospitais de campanhas com a simbologia da Cruz Vermelha. Aquele símbolo hoje, na verdade, que nós vemos em hospitais, que simboliza o serviço de saúde, é o símbolo da Cruz Vermelha. É o símbolo da Cruz Vermelha. Então, ele faz transparecer a neutralidade. Então, os países que são à fronte de guerra, eles têm por missão saber identificar um campo de hospital que ali não pode ser bombardeado, ou um campo de asilo ou de refugiados. Então, todos eles, a Cruz Vermelha tem esse cuidado de montar a sua campanha com a bandeira dela, que é uma bandeira reconhecida mundialmente, justamente pela neutralidade. Muito bom, até porque quem está recluso no hospital, ele não está atirando em ninguém, né? Ali ele está inerte em relação à guerra, não está brigando com ninguém, ele está refugiando. Correto. Então, quando vê uma cruz vermelha num hospital, mesmo de um exército, os soldados devem reconhecer que aquilo ali não vão receber balas dali, né, afronto dali, e também não devem atacar. Correto. Em suma, a ideia é bem essa, né? Mas a gente sabe que muito da realidade não acaba caracterizando isso. Mas, assim, no intuito, a entidade propriamente Cruz Vermelha, ela é 100% amparada nesse trabalho mútuo dos países mesmo em afronte de preservar essa imagem da instituição. É óbvio que a gente sabe que com os exércitos existem as áreas de campanhas de saúde para estar suportando os próprios feridos de guerra deles mesmo, os próprios soldados, acabam também sendo avitimados. Mas a entidade, logisticamente falando, da Cruz Vermelha é muito pouca percentagem disso. Eduardo Costa, a gente está falando de guerra e a Cruz Vermelha, além de ser reconhecida pelos serviços prestados voluntariamente, ela também tem um espaço de grande importância para
pensar os princípios éticos, militares, essas coisas todas. Mas a Cruz Vermelha não é só na guerra, não é? Não. Em tempo de paz, nós temos uma missão que é difundir a imagem da instituição. Então vamos falar disso daqui a pouco. Olha, um breve intervalinho. A gente já falou de guerra, onde começou. O nome é Jean-Henri Dunant. Bonito nome. Jean-Henri Dunant, em 1859, que criou a Cruz Vermelha. Conosco, o Eduardo Costa. O Eduardo Costa, que é da Cruz Vermelha brasileira, e vai falar daqui a pouco como é que está operando aqui em São José dos Campos. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui na Rádio CT, a rádio de Ciência e Tecnologia. Conosco o Eduardo Costa, da Cruz Vermelha Brasileira. E a função da Rádio CT é elaborar essa linha de comunicação da situação sindical, falando para a base e mantendo a interessada para os desafios cotidianos vividos pela comunicação sindical e conseguindo também chamar a atenção da sociedade para com as novas tecnologias na área da informação, principalmente a internet, no caso o Clique Jornal, que é conduzir as novas disputas no interior do movimento sindical e tendo a consideração da imprensa fazendo parte deste desafio. SINDI-CT é o que mantém a Rádio CT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Eduardo Costa, agora, de uma forma geral, existem diversas formas e oportunidades de participação, não só na Cruz Vermelha, como em outras entidades de assistência social. Mas ser voluntário, doar o seu tempo, doar o seu trabalho, doar o seu talento para causas de interesse social e comunitário,
é muito importante. Como é que é ser esse voluntário na Cruz Vermelha? Aonde desperta esse interesse? Eu acho que, na verdade, o interesse é simplesmente querer ser um pouco diferente e ajudar quem precisa. Muitas das pessoas hoje que se encontram como voluntariado, não só na Cruz Vermelha, creio que outras entidades também de nível assistencialista, é porque algumas das vezes já foram socorridas por qualquer uma dessas entidades. Meu caso específico não foi bem isso. Eu me motivei a entrar na Cruz Vermelha devido àquele desastre que teve em World Trade Center em 2001. Quer dizer, isso me sensibilizou em ver pessoas se perdendo, né? World Trade Center? World Trade Center em Nova York. Quer dizer, não tinha nada a ver com os padrões nossos, né? Foi 2011. 2001. Foi 2001? 2001. Poxa vida. 2001. Foi o 11 de setembro. 11 de setembro. Então, foi o que me levou a eu me sensibilizei, vendo aquelas estrombos todas, aquelas pessoas, e foi aonde eu passei a conhecer o trabalho da Cruz Vermelha, né? Já faz tanto tempo assim? Faz tanto tempo. Já fazem 13 anos. Vai fazer 13 anos, né? Você acompanhou pela imprensa, começou a ler, começou a ver que você poderia... Morreu muita gente. Muita gente. A Cruz Vermelha estava lá no World Trade Center? 100% presente, junto com aqueles bombeiros que ali se perderam vidas também. Da Cruz Vermelha? Não digo da Cruz Vermelha, mas os próprios bombeiros, né, dos órgãos emergenciais da cidade, dotada para resposta de primeira mão, né? Uhum. E depois a Cruz Vermelha, claro, óbvio, ela entrou com a parte dela também, assistencialista, com a busca de paradeiro, que também a Cruz Vermelha tem um departamento de busca e paradeiro, tem os socorristas brigadistas também que fazem essas buscas em escombros, né? Então tem uma equipe preparada para isso. No Brasil, o objetivo da Cruz Vermelha também é prevenir e atenuar os sofrimentos, né, humanos com imparcialidade e sem a distinção de raça. Correto. No Brasil é assim. Quando você viu, eu quero ser voluntário da Cruz Vermelha brasileira. Foi justamente na hora que você falou, eu vou fazer um pouco do meu diferencial. Eu tenho um pouco de habilidade voltada à área da saúde, né, na área da enfermagem. Quem é você? Você é militar. Já fui militar das Forças Armadas por 6 anos, né, na Força Aérea Brasileira. Então você é um dos azuis. Digamos que sim. Né? Há 6 anos na Força Aérea Brasileira? Na Força Aérea. E depois que eu dei baixa da caserna, continuei trabalhando na área de saúde, porque na vida militar também eu tive o privilégio de dar continuidade trabalhando no hospital da aeronáutica. Juntou-se o útil ao agradável. Correto. E aí, na vida civil, procurei me aprimorar, me formei em especialização de enfermagem do trabalho. Tenho uma visão mais para o futuro, talvez fazer um serviço social, que é bem o norte da Cruz Vermelha hoje, a nível Brasil, né, que é apoio assistencialista e psicossocioeconômico. Então, é uma maneira de você poder dar um suporte maior para as pessoas que você acaba acolhendo. Porque a Cruz Vermelha Brasileira, ela atua, e você quer fazer assistente social, porque ela atua em ações preventivas emergenciais e assistenciais. Correto. E aí você falou assim, bom, eu vou entrar nessa. Como é que foi essa decisão que colocou na cabeça, estava decidido? Para quem nos acompanha hoje pelo Brasil inteiro, dentro do INPE, dentro do DCTA, do CPTEC, como é que ele faz? Qual o primeiro passo? O que você fez para que ele possa te seguir? O primeiro passo, né, para a pessoa que queira ser membro voluntário da Cruz Vermelha, é passar por uma triagem, né? Nós temos uma assistência sociais que dá uma assistência de acolhimento. Nós damos uma formação básica institucional para falar um pouco da Cruz Vermelha num todo, né? Tanto da origem de iniciação, da internacional, da nacional e hoje da municipal que nós nos encontramos, que cada um tem um portfólio diferenciado. Algumas Cruzes Vermelhas a nível nacional têm um poder financeiro muito melhor que a nossa hoje, que estamos iniciando as nossas atividades. Então, nós mostramos a realidade da Cruz Vermelha para que essa pessoa não fique iludida, porque ela vê uma imagem de uma Cruz Vermelha forte, mundo afora, e quando se depara no Brasil, às vezes, vê algumas dificuldades. Que, infelizmente, nós temos esse problema no Brasil, que a Cruz Vermelha, ela
talvez, não digo por problema do poder público, mas ela não é tão vista como no mundo lá fora. Está faltando mídia, está faltando imprensa, está faltando... Isso que você está fazendo aqui agora, você está fazendo uma ação humanitária, colocando o seu eu para milhares de ouvintes, internautas, em especial aqui do Vale do Paraíba, de São José, mostrar, olha, São José tem uma Cruz Vermelha. Hoje ela existe, existe uma diretoria, existem os voluntários, mas não tem uma área física. Correto. Então, que é o seu objetivo agora é humanizar as pessoas para a área física da Cruz Vermelha. Justamente. Então, é a gente buscar essas pessoas, os parceiros a nível de empresariado, que venha a nos ajudar a ajudar as pessoas, na verdade. Não vai ajudar a Cruz Vermelha, ela vai ajudar a Cruz Vermelha a poder ajudar melhor as pessoas. Então, nós sim estamos engateando bem, porque dos 11 anos que nós nos encontramos aqui em atividade em São José dos Campos, as pessoas vão nos perguntar, 11 anos em São José dos Campos, eu nunca ouvi falar da Cruz Vermelha. É justamente por esse fato de ter falta de espaço, né? Só o tempo. Espaço junto à mídia de estar nos difundindo. Uhum. E um pouco de apoio. Nós não queremos dinheiro, nós queremos umas condições para que nós possamos ajudar a comunidade. Bom, falta para a Cruz Vermelha brasileira o chão. O chão. O ápice do alicerce para nós fincarmos aqui a Cruz Vermelha definitiva. Nós não estamos aqui transitórios. É um local que a gente vai entrar, que o Eduardo hoje se encontra encabeçando a presidência ou a vice-presidência, e daqui a alguns anos outras pessoas irão fazer a substituição dos conselheiros e diretorias que aqui existem. A Cruz Vermelha brasileira, por exemplo, é uma seção, subseção, como é que é aqui em São José? Existe a Cruz Vermelha Internacional, Cruz Vermelha Brasileira. No estado de São Paulo são 52. Então, a nível de afiliados, a nível Brasil, são 52 unidades, porém, nós somos hierarquizados, ou seja, nós temos uma hierarquia de responsabilidade e de respeito às estaduais. As estaduais estão ligadas diretamente à fomentação de nível internacional. Então, tudo que parte a nível de comoção internacional, nós não podemos diretamente agir. Nós temos que esperar uma circular de convocação, assim como os soldados são hoje convocados para o serviço militar. Então, a gente respeita uma hierarquia disciplina entre a própria Cruz Vermelha, que existe duas subdivisões nelas, ou seja... Estão sempre preparados. Sempre preparados. E quais essas duas subdivisões? Seria o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que é justamente focado a nível de guerra, né? E ela está onde? Hoje ela está na Suíça, em Genebra. Na Suíça. Lá onde nasceu. Isso, emana todas as diretrizes para todas as filiadas a mundos afins. E a Federação Internacional da Cruz Vermelha, que cuida de desastres ecológicos, como enchentes, escorregamento de terra. Eu me lembro que em 98 a Cruz Vermelha esteve na seca do Nordeste. Hoje nós já estamos aí na iminência de uma seca no Sudeste. A Cruz Vermelha está atenta a isso? Estamos. E diferentemente de algumas pessoas pensam, no momento da Copa, nós tivemos nossos irmãos em Santa Catarina, Paraná, com enchente. Exatamente. E muitos estavam focando somente a Copa, e a Cruz Vermelha se fez presente. Na enchente de Santa Catarina. Acolhendo águas potáveis, doações de roupas, medicamento e a logística de acolhimento para albergues também. Eduardo, mas daí você está lá e tal, e está fazendo, está pedindo água, distribuindo água, orientando as pessoas, cuidando, sendo aquele alicerce. E a hora que der fome, como é que faz? Não dá fome? Não dá sede? Claro que dá, né? Nós também temos as nossas necessidades fisiológicas, né? Naturais, exato, como todo cidadão. Então, nós já saímos, geralmente, de nossas casas já com a nossa pré-alimentação. Mas a gente também tenta fazer uma logística interna dentro do, digamos, nós chamamos alojamento, né, ou uma base operacional, que quando a gente acolhe o voluntariado ou mesmo as pessoas que vão fomentar ações, nós traçamos uma logística e aí também é a hora que a gente corre atrás de parceiros para doação. Não é só de mantimento para a gente mandar para as vítimas também que estão abnegadas, mas para que nós possamos dar subsistência para a nossa equipe ali dentro também. Se preparar. Justamente. Olha, o Eduardo Costa, a Cruz Vermelha Brasileira, ela é apaixonante. Assim que você chegou aqui hoje,
E vocês estão preparados para tudo? Estamos sempre de stand-by, como diz o pessoal, né? Nós te apresentamos o Eduardo, a gente falou, olha, esse rapaz ali, ele é um internauta que gosta de discos voadores e tal. O Vale do Paraíba é rota de disco voador, isso aí apaixonadamente se fala. Num caso de OVNIs aqui, vocês têm algum preparo em relação a isso, alguma informação de tranquilizar a população? Porque assusta. Assusta bastante, né? Você falou uma coisa muito importante. Nós estamos numa região científica e também uma área muito visada como um polo industrial de armamento bélico também. Muitas pessoas não veem, mas nós também temos outros setores. Então, a Cruz Vermelha hoje, muitas pessoas pensam assim, no Brasil não é ativamente como lá fora, que está sempre em ação. Ela tem um grupamento dela que está sempre preparado para as respostas. Nós temos a filial do Estado de São Paulo também, que temos o Departamento de Socorros e Desastres, na qual lá tem toda a logística, tem ambulâncias. Quer dizer, o que eu não tenho aqui, então a gente pede o apoio de subvenção para a afiliada um pouco mais logisticamente montada. Então, aqui hoje em São José dos Campos, nós temos os contingentes de voluntariado. A maioria são bombeiros civis formados, brigadistas, enfermeiros e médicos, assistentes sociais. O número de quantas pessoas? Hoje, em torno, temos 100 voluntários e 40 prontos, porque nós damos treinamentos também. Tem 100, dos 100, 40 dos estão 100, prontos. 40 estão prontos. Quer dizer, precisa dobrar isso. Precisa ter 80 pronto e ter 200 voluntários. Justamente. A gente fala daqui a pouquinho da Cruz Vermelha Brasileira em São José dos Campos e vamos falar sobre esse armamento bélico e falar também sobre os OVNIs. Se aparecer um OVNI, aonde é que vai estar a Cruz Vermelha Brasileira? Um instante só, o Eduardo Costa da Cruz Vermelha Brasileira volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Conosco o Eduardo Costa, ele que é da Cruz Vermelha Brasileira, e queremos registrar aqui, Eduardo, as audiências, quem é que está nos acompanhando nesse momento, o INPE, o DCTA aqui de São José dos Campos, CPTEC
em Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, CLA em Alcântara, no Maranhão, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a base do INPE de lá, o Centro de Previsão e Estudos Climáticos. E também no Centro-Oeste brasileiro, a Unidade Regional do Centro-Oeste, na Avenida, mandaram até endereço aqui, ó, Avenida Dr. Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, Brasil. Maravilha. Muita gente acompanhando esse bate-papo sobre a Cruz Vermelha Brasileira. No bloco anterior, nós falamos sobre, e se aparecer aí o advento de um objeto voador não identificado, a Cruz Vermelha vai ter que estar presente, não é? É óbvio, né? Nós não temos nossos astronautas, né? Mas nós estamos, assim, preparados, não digo... Não tem ainda um astronauta ali. Né? Mas nós temos, assim, um contingente, não só a nível de São José dos Campos, mas a nível do estado de São Paulo também, e todas as afiliadas interessadas nisso, porque são coisas que mexem com a sensibilidade humana. Então, por falar em mexer, nós estamos com o Renato Mota. O Renato Mota, ele é colaborador da revista UFO, e nesta semana vai ter uma palestra aqui em São José dos Campos, na Câmara Municipal, a respeito de ufologia. Vamos saber dele, do Eduardo, que está aqui, que também é um entusiasta da ufologia, se pode acontecer isso aqui em São José dos Campos. Renato Mota, boa tarde. Boa tarde, tudo bom, Paulo Silva? Tudo bem, que alegria ouvir a sua voz, viu, Renato? Obrigado, prazer imenso participar do programa de vocês aí. Olha, está aqui o Eduardo Costa da Cruz Vermelha Brasileira e você que é colaborador da revista UFO, que fará uma palestra, está organizando uma palestra na Câmara Municipal aqui de São José dos Campos a respeito de ufologia, é isso? Isso mesmo, vai acontecer amanhã, sábado, ali na Câmara Municipal da cidade de São José dos Campos. Vai ser das 18 horas até as 21h30, mais ou menos. Às 18 horas desse dia, dia 16? Isso, 16 de agosto. Dia 16 de agosto, às 19 horas, na Câmara Municipal de São José dos Campos. Isso mesmo. Que palestra será e quem serão os palestrantes? Eu, como organizador do evento, cada edição do... Sim, sumiu a voz. Vamos tentar o contato mais uma vez com o... Alô? Oi, pois não, estamos te ouvindo. Tá ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Então, Paulo, é o seguinte, dessa vez eu vou começar a palestra falando um pouco sobre abduções alienígenas, esse tema que mexe bastante com a cabeça do pessoal aí. E depois a doutora Mônica de Medeiros, que é conferencista internacional, já participou de vários congressos ufológicos do mundo todo, vai estar falando sobre intervenção genética na raça humana. Intervenção genética na raça humana? Já tem alguém com cara de ET aqui entre a gente? Isso eu não sei, viu? Existem suspeitas, vamos dizer assim. Que interessante. Agora, você vai abrir a palestra falando definitivamente sobre o quê? Olha, eu gosto sempre de abrir a palestra mostrando para o pessoal a respeito do universo, o tamanho do universo. Tem pessoas que falam que não acreditam no assunto, né? Mas não tem nem noção de que tamanho que é nosso solar, muito menos o tamanho que é o universo todo que a gente tem, né? Com quase 14 bilhões de anos aí, anos-luz já, e até agora pouco foi descoberto, né? Então eu gosto sempre de mostrar um pouco isso, a imensidão que tem o nosso universo, os planetas, explicar um pouco essa comparação de tamanho, né, estrela. Depois eu costumo falar um pouco de viagem espacial, como seria as possíveis viagens espaciais para outros lugares do cosmos. E daí eu vou entrando no assunto, mostro os casos mais famosos da ufologia mundial, inclusive aqui em São José dos Campos, né, teve a Noite Oficial dos OVNIs, a do qual o ministro Osiris Silva viu um objeto voador no céu e relatou, quer dizer, essa foi chamada, como ele era ministro do governo, se tornou como a Noite Oficial dos OVNIs. Isso, ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs. Mas não só ele viu, mas o Osiris Silva ele assumiu o comando do avião que ele estava, né? Ele mesmo perseguiu um desses objetos. E o próprio ministro, ele perseguiu? Isso, pelo que a gente tem assim notícia, ele assumiu o comando da aeronave
e ele, juntamente com o copiloto, no caso, né, que acabou assumindo, eles conseguiram perseguir um desses objetos até a altura ali do Rio de Janeiro, se eu não me engano. E, bom, no Rio acabou, sumiu. E isso, na verdade, ficou tudo nessa região. Daí ali ele não viu mais. Daí, mas teve relatos dos outros pilotos de caças que levantaram o voo daí da base de São José dos Campos, que chegou em torno de 21 objetos que está sobrevoando essa região. Um dos caças relata que 7 objetos estavam no lado da asa, 6 do outro acompanhando como se fossem esquadrilha. O que você acha disso, Eduardo? É uma história verídica, não é, Não, verídico, isso é verídico, é tudo muito bem documentado. Com certeza. Até o próprio Osiris Silva já comentou sobre isso. É difícil ele comentar agora, mas ele já comentou na época sobre isso. Bom, olha, a palavra da Cruz Vermelha a esse respeito que provavelmente vai estar presente nessa palestra, não? Com certeza, vamos fazer o possível para estar presente nesse evento aí, dando uma ênfase ao Ricardo, né? E como o Paulo Silva falou, né? A ufologia é uma coisa, creio eu, coisa de mistérios que têm que ser desvendados, né? E eu, na época do Osiris Silva, eu ainda era mais jovem, né? Mas eu tive o privilégio de ver as reportagens a nível de... Mas você estava na Força Aérea Brasileira? Não, nessa época eu não estava já tinha saído? Não tinha nem adentrado. Não tinha entrado ainda? Não tinha ainda adentrado. Acho que foi no percurso aí de 1988, 89, por aí. Não me recordo direito as datas, mas... Teve uma repercussão. Você acompanhou? Acompanhei, vendo E vocês vão repetir essa matéria do ministro Osiris Silva? Eu pretendo repetir a matéria que saiu na época e também um trecho do ex-brigadeiro Moreira Lima, na época também, que comandava a aeronáutica, né, na ocasião. Ele relata na época, né, que aconteceu, que teve a perseguição aos objetos. Depois ele desmentiu o caso, depois voltou a admitir de novo, mas também tem uma matériazinha que eu acho que pouca gente viu, que ele falando depois que ele acredita que existe, realmente existe, só que na opinião dele a população não está preparada para tal informação ainda, né? Olha, oficialização do assunto. Na época, né? Eu acho que agora estaria, viu? Agora, para o leigo, isso aí é um imaginário, é difícil assim de aceitar. E qual é o fundamento, alguma coisa que pode comprovar a vida de objetos voadores não identificados aqui na rota dos discos voadores aqui do Vale do Paraíba? Olha, eu costumo dizer assim, né? Para comprovar oficialmente, para a ciência você tem que ter, vamos supor, ter pego um desses objetos e mostrado, né? Assim, em público, para a imprensa. Mas, na verdade, centenas e centenas de vídeos, fotos que foi comprovadas já como reais. Existem casos mais curiosos ainda que também não tem explicação, como os famosos círculos ingleses, que ficou conhecido, né? São aquelas figuras que aparecem nas plantações. Nos casos de abduções, tem até retirada de implantes, que eu vou mostrar isso lá, vou falar do Dr. David Jacobs, que é pesquisador há mais de 40 anos no campo da abdução, e ele mesmo já retirou dezenas e dezenas desses implantes das pessoas que se dizem abduzidas. A pessoa tinha um aparelho no corpo? Isso, um pequeno dispositivo de uma liga de metal desconhecida aqui na Terra, não chegou à conclusão de que material que era aquele, mas a pessoa tem sim, as pessoas que se dizem que são abduzidas, né, a maioria delas tem esses implantes. Algumas nem ficam sabendo, né, ou algumas acabam, como o Dr. Jacobs, acabam retirando esses objetos através de microcirurgia, né? Que coisa. Bom, então tá aí. Eu acho que é um assunto apaixonante, pelo menos, né? Agora, a comprovação, a Igreja Católica está mais adiantada, que tem a comprovação dos milagres. A ufologia precisa também desta comprovação de aparições até para se tornar mais real. Mas existem, cortando rapidinho, vários países do mundo já admitem oficialmente a existência dos OVNIs. Uruguai, Paraguai, Alemanha, França... Chile também? Isso, o Brasil, você tem uma ideia, o Brasil admite sim a existência dos OVNIs, eles mesmos falam, não sabemos o que é, do que se trata, mas cada piloto que avista um desses objetos tem que descrever exatamente o que viu no céu e isso é arquivado. Isso encontra-se arquivado, cada relato desses avistamentos. Tem uma portaria. Existem, então, relatórios por parte dos pilotos. Isso, até a Operação Prato, da década de 70, foi muito bem documentada. E arquivados. Isso, e inteiramente arquivados, né?
Bom, o Renato Mota, neste sábado, dia 16 de agosto, às 19 horas, na Câmara Municipal, tem um nome este evento ou não? Só corrigindo, o início é às 18 horas, tá? 18 horas? Isso, é às 6 da tarde. 18 horas, na Câmara Municipal de São José dos Campos. Isso, isso mesmo. Isso, correto. Olha, seria o 7º Encontro Ufológico de São José dos Campos. Poxa, tudo isso já? É a 7ª edição já, graças a Deus. Temos apoio agora de grandes empresas ajudando também. Aos poucos a gente está conseguindo. Olha, vamos pedir para os colegas poderem acompanhar essa matéria interessantíssima. Boa sorte para vocês e que, biblicamente diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muito obrigado. Que essa verdade possa aparecer e libertar a gente dessa dúvida se existe ou não os OVNIs aqui no planeta. Vai chegar o momento certo. Tá bom, querido. Boa sorte. Um abraço para todo mundo aí. Um prazer participar do programa, viu? Igual. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Bom, Eduardo Costa, tá aí a Cruz Vermelha Brasileira e a gente quis até mostrar a realidade. A gente falou de guerra, de questões humanitárias, mas essa questão também é um assunto que deve ser, pelo menos com reservas ou não, mas deve ser observado pela Cruz Vermelha. Com certeza. É tudo o que eu falei para você, mexe com a sensibilidade do ser humano. E as pessoas, acreditando ou não, podem entrar em síncope de pânico, querer se matar, se degladiar. Então, a gente tem uma equipe também psicologicamente na nível de psicólogos e assistentes sociais para estar trabalhando a cabeça dessas pessoas, ou acolher e tentar mostrar um pouco da realidade real e o surreal ou não. Uhum. Bom, está preparada. Com certeza. Eduardo, nós vamos para o último bloco agora. Nesse bloco o menino apareceu, o Renato falando sobre OVNI, mas a gente vai para o último bloco agora falar da Cruz Vermelha de São José dos Campos, aonde está e definitivamente a questão física da Cruz Vermelha Brasileira aqui em São José dos Campos. Esse é o seu sonho? Esse é o seu objetivo? Quando você se voluntariou para a Cruz Vermelha, é para que ela exista fisicamente também? Com certeza. Esse é o meu maior sonho. Até eu brinco com a minha esposa, né? Eu quero ver a Cruz Vermelha aqui com uma sustentabilidade, não digo para causar invejas para os demais afiliados, mas para ela ser um ponto de referência para a região do Vale do Paraíba, região metropolitana. Vai acontecer, tenho certeza disso. Sim. Quando a questão é séria, ela demora um pouquinho mais, mas é para ficar melhor. Um instante só, vamos falar já da sede da Cruz Vermelha Brasileira aqui em São José dos Campos. Rádio CT, um instante só, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento.
Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Chegou em São José dos Campos o bilhete único. Com ele você vai poder pagar até 4 ônibus durante 2 horas em qualquer sentido, pagando uma única passagem, até mesmo indo e voltando dentro de uma mesma região. Isso vai mudar o jeito de andar de ônibus na cidade, dando mais liberdade para você e economia para o seu bolso. Tudo isso com mais qualidade. E, se você já tem o cartão eletrônico, não será preciso trocar. Prefeitura de São José dos Campos, trabalho que toca a cidade. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Cruz Vermelha Brasileira, que atua em ações preventivas, emergenciais, assistenciais, atua também em outros países com ações recuperativas, prevenção, preparo de pessoal, pessoal profissional voluntário, tem curso de socorro. Quer dizer, é uma usina a Cruz Vermelha Brasileira. Com certeza, Paulo. E não é só também voltada ao profissional, não, viu? Nós também abrimos espaço para qualquer cidadão da comunidade, tenha ele alguma qualificação profissional ou não. Nós damos um certo preparo na qual ele pode nos ajudar intervindo, sem também correr o risco de se machucar com algumas outras coisas que não é pertinente à atividade dele. Falando disso na parte de logística, né? Que quando a gente começa as fomentações de arrecadações para as vítimas aí das enchentes que tivemos aí em São Luís do Paraitinga, região serrana, São Paulo, ou mesmo, como você diz, na região da seca, no Amazonas também, que teve um período de seca. Então, a gente fomenta todas as unidades de afiliadas, e cada uma faz o seu papel, né? Acolhe as doações, e aí entra as pessoas que não têm aquele preparo profissional, mas que vão nos ajudar muito. Vocês vão formar. Vocês formam esse pessoal para ajudar. Justamente. E eles entram com a logística também, na parte de subsistencial, né? Que é a alimentação que você falou, né? Pode fazer um cafezinho, um bolinho para a gente. Quer dizer, então, e não tem idade para isso. A partir do momento que a pessoa queira ajudar e sabe que vai ser útil para a sociedade e para a comunidade que ela vive, as portas nossas estão abertas. Eduardo Costa, a Cruz Vermelha Brasileira de São Paulo, da capital, tem lá um hospital de cirurgia, não é? Tem um próprio hospital. Baseado nesse hospital que ajuda tantas pessoas, né? Aquela cirurgia plástica para pacientes carentes, com má formação, uma formação congênita, tudo. Esse ideal seu de ter a sede aqui, qual o primeiro passo? Você pediu, por exemplo, já mandou um ofício para o governo do Estado, para o governo federal, para o prefeito, um ofício para os 3 pedindo essa sede da Cruz Vermelha de São José dos Campos? Então, Paulo, a nível de Estado e Federação ainda não, né? Nós, primeiro, a gente está tentando brigar aqui com o município, com o poder público. Esse poder público que se encontra hoje está um pouco mais flexível. A gestão anterior nós não tivemos muita flexibilidade, mesmo sabendo e conhecendo o trabalho da Cruz Vermelha, que é uma entidade que está apoiando os órgãos emergenciais. Eu sempre falo assim, a Cruz Vermelha ela não está aqui para brigar e tirar ego de nenhuma órgão emergencial, ela está para somar. Então, a gente está, assim, nesse trâmite de conversação com o poder público da cidade de São José dos Campos, até mesmo articulando com alguns candidatos aí a nível estadual. Ao legislativo. Ao legislativo, né? Para que nos pleiteie isso. Porque hoje a Cruz Vermelha, ela funciona desde a sua, não digo desde a sua origem, mas no intercâmbio de sua origem, ela funciona hoje 100% na minha residência. Exatamente. É nesse ponto que a gente queria. A Cruz Vermelha, o ponto físico fica na sua casa. Justamente. Na sala da sua casa. Na sala da minha casa. Então, não é um lugar ideal para que nós possamos até convocar os voluntários para palestras de formações, não é um local ideal para a gente convocar um empresariado para fazer doações financeiras. Como você fez uma colocação da Cruz Vermelha do Estado de São Paulo, a de São Paulo ela tem uma entidade mantenedora que você citou, que é o Hospital de Face de Queimados, e uma escola de enfermagem. Uma escola de enfermagem. Então, são recursos captados pela própria entidade, que nós chamamos de entidade mantenedora, que dá o poder de vida para a Cruz Vermelha fazer tudo o que ela pode fazer.
Hoje, aqui em São José dos Campos, nós não temos subvenções financeiras de ninguém. Então, nós trabalhamos por amor mesmo. Haja visto que tudo que está em casa hoje, as despesas são oriundas, até eu fico feliz de falar, porque eu faço de coração, sai do meu bolso. Alguns conselheiros, em algumas situações, nos ajudam, mas são situações esporádicas. Então, tudo que acontece hoje sai do meu bolso. Então, nós conseguindo essa base definitiva para a Cruz Vermelha na cidade de São José dos Campos, então a gente tem uma pretensão de articular alguns cursos mantenedores, que nós temos habilidades e pessoas licenciadas para formar pessoas para originar fundos para que nós possamos dar à entidade um respiro de logística. Bom, a ideia é essa. Bom, o endereço da Cruz Vermelha hoje em São José dos Campos, mesmo sendo na sala da sua casa? Hoje, o endereço administrativo da Cruz Vermelha é na rua Professora Joana de Camargo Fonseca, 98, Parque Interlagos, região sul da cidade de São José dos Campos, né? Nós temos aí, talvez tudo dê certo aí, com umas reformas que está sendo pleiteada para nós, no Parque da Cidade, um galpão, não é um galpão definitivo, nós sabemos que ali a gente vai estar com um período de comodato. Um comodato? Isso. Quantos anos você vai pedir? Nós vamos pedir para que ficamos ali, 100 anos, né? Mas a nossa vontade maior mesmo é que nós consigamos aí do poder público uma doação de um terreno, porque nós temos toda a documentação legal. A Cruz Vermelha já é uma entidade beneficente? Já é conglomerado na nível de São José dos Campos como utilidade pública municipal. Nós temos a utilidade pública internacional e nós só estamos pleiteando agora a utilidade pública federal. Por quê? Quando originou a Cruz Vermelha, nós tínhamos a utilidade pública federal, porque era uma única congênere com um único CNPJ. Mas isso, em convenção estatutária, em 2001, o Sistema Nacional da Cruz Vermelha, junto ao órgão central, achou por melhor que cada afiliada tivesse seu próprio CNPJ, para que não pagasse por improbidade de uso administrativo interno das associações, qual designada nomes afiliadas Cruz Vermelhas, por uso indevido das verbas, para que nós não tivéssemos os nossos nomes aqui de São José dos Campos agregado a um SPC Serasa, de uma entidade afiliada que deixou de cumprir as suas honras legais. Exatamente. Então, foi firmado isso em convenção. Cada uma tem um CNPJ. Toda a Cruz Vermelha pertence ao Sistema Nacional de Cruz Vermelha Internacional e Nacional, porém com sua vida jurídica independente, para que não uma pague pelo erro da outra. E nessa questão vocês estão legais? Graças a Deus. Eu até falo assim, né? Eu brinco com as pessoas, nós somos os primos pobres da Cruz Vermelha, que inclusive nós vamos ter uma auditoria a nível estadual, porque tivemos outras auditorias a nível internacional, que teve já tivemos, que teve repercussões negativas para a entidade, mas o bonito de tudo isso é que partiu da própria Cruz Vermelha fazer uma investigação interna. Não partiu de vocês, da nível de radialistas, de imprensa falando ou difamando a instituição por uso indevido. A própria Cruz Vermelha fez auditoria, se divulgou e está se punindo as pessoas que fez o uso de improbidade administrativa. Olha só, que interessante. Então, e também, voltando, né, à questão de logística, Paulo, nós estamos para ir ao Parque da Cidade, né, na Olivo Gomes 100. Nós só estamos aguardando alguns trâmites de finalizações de reformas, porque os galpões são muito antigos. E eu tenho certeza que, a partir do momento que nós estivermos lá, a vida física da Cruz Vermelha, como você citou, vai ser diferente. Que bacana, quer dizer, a Cruz Vermelha vai estar presente no Parque da Cidade. E aí 24 horas. Não digo de momento 24 horas, né? Mas assim, a gente vai ter uma sede, todos nós, como você falou, né? Nós temos uma equipe que fica sempre a nível de stand-by para alguma eventual emergência calamitosa, né? Primeiramente, eu sempre falo para as pessoas, para não haver uma confusão. Os órgãos emergenciais das cidades, elas intervêm, e nós entramos com a parte de apoio logístico, junto com a Defesa Civil, com o Bombeiro Militar, as SDS das cidades oriundas. Muito bom. O Eduardo Costa, então, para a gente encerrar, eu quero dizer o seguinte, que tudo começou lá num campo de batalha, que é a Batalha de Solferino, onde os milhares de soldados feridos, abandonados à própria sorte por falta de assistência médica e tal, e
essa terrível visão de pessoas ali foi em 1859. Foi aí, então, que lá no Solferino, um vilarejo, lá no norte da Itália. Isso. E eu não parlo italiano. Austríacos de franceses se degradando por lá. Exato, mas foi aí que inspirou o Henri Dunant. Justamente. Henri Dunant, Jean-Henri Dunant. Não é? A certeza de que algo precisava ser feito. E espero que esse mesmo espírito do Jean-Henri Dunant possa te inspirar hoje de que algo precisa ser feito e que você possa... Ele conseguiu, com as pessoas, conversando com um, com o outro, conseguiu criar a Cruz Vermelha Brasileira. E que você consiga, que você já é a Cruz Vermelha Brasileira, nós estamos falando aqui na Rádio CT com a Cruz Vermelha Brasileira e que a Cruz Vermelha continue, através de você ou de tantos outros voluntários, a sede, começando pelo Parque da Cidade. Que Deus nos abençoe. Eu sempre falo, né? O esteio da Cruz Vermelha é o voluntariado. Nós não somos nada sem as pessoas de bem que queiram somar. Não adianta ter somente a pessoa pensante Eduardo, se nós não tivermos as pessoas que queiram se doar. Participando. O e-mail para contato você tem, Cruz Vermelha ou o próprio Eduardo? Sim, nós temos um e-mail da própria Cruz Vermelha, né, que é o cvbsjc@yahoo.com.br. cvbsjc@yahoo.com.br. E nós estamos no Facebook, né? Está no Face? Estamos no Facebook, Cruz Vermelha Brasileira, filial do município de São José dos Campos. Lá estão postadas todas as fotos das ações sociais que nós fazemos aqui em São José dos Campos, né? Graças a Deus, nossa cidade não vive eminentemente em crise de emergências calamitosas, mas nós trabalhamos com a acolhida da comunidade, com preparação de ajudas assistencialistas básicas. Bom, então vamos procurar no Facebook a Cruz Vermelha Brasileira, filial de São José dos Campos. Correto. Muito obrigado pela entrevista, sucesso nessa empreitada. Eu que agradeço, Paulo. Eduardo Costa, Cruz Vermelha Brasileira. É humanidade, é humanitário, é doação. Então, em nome da Rádio CT, a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, a redação da jornalista Shirley Marciano, os trabalhos técnicos do Eduardo Aparecido e a direção do engenheiro Ivanil Elisiário. A Rádio CT, que é mantida pelo Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Um abraço, Brasil. Até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.